Então, voltamos com mais um vídeo da nossa primeira aula de física, fundamentos para física, né? E o que a gente vai fazer? Vamos tirar esse mapa todo do departamento de física, né? Esses quadradinhos, o jardim, até a escala, né? E deixar só o Virgílio e o nosso relógio, tá? Claro que a gente não vai ignorar agora, a gente não vai ignorar as paredes, por exemplo, a gente vai continuar pensando como se a gente estivesse dentro do departamento de física. Mas olha só o que eu quero dizer, né? O que a gente vai trabalhar agora são alguns referenciais. E eu aposto que é isso que o nosso inventário aqui está denunciando, né? Vamos lá ver o que é isso. Então, aqui no inventário a gente tem um novo conceito de referencial. Pode entrar nele. Referencial. O referencial é um corpo ou conjunto de corpos que usamos como âncora, pois medimos tudo a partir desse referencial. Podemos ter limitados referenciais no sistema, também chamados de observadores. Então, essas palavras são trocáveis, não sei se essa é a palavra certa, mas a gente pode, né, trocar observador por referencial a qualquer momento. Mais uma vez, a gente vai emprestar da matemática a ferramenta de sistema de coordenadas para basear nosso conceito de referencial. Então, o referencial não é nada mais que isso, um sistema de coordenadas que a gente vai usar na física, tá? E repare isso aí que eu falei, a gente pode ter ilimitados referenciais em um sistema. Ou seja, vez ou outra, a gente vai ser preferível a gente trocar um sistema de referencial. Vamos ver isso agora, quer ver? Então, tá aí o nosso primeiro referencial, é um observador do nosso fenômeno, né? É o nosso fenômeno físico do Virgílio e pegar o relógio dele, né? Que tá bem no comecinho do nosso mapa do DFI, né? Do Departamento de Física, bem aqui no jardim, né? Então, foi esse o referencial que a gente escolheu, o primeiro quadradinho lá do nosso mapa, né? Então, a gente tem esses dois pontos cartesianos aí, ó, S0 e SF, descrevendo o Virgílio e o seu relógio. Por que S0 e SF? Porque a gente quer que o Virgílio chegue lá, né? Saia daqui e chegue até o nosso relógio. Seja qual a trajetória que ele for fazer, né? Então, a gente vai falando nisso, né? Vamos ver se as nossas trajetórias anteriores funcionam ainda nesse referencial. Então, opa, funciona, né? Os pontos aqui, né, do relógio, pontos do Virgílio, coincidem com o começo e o final das trajetórias, né? Então, nesse referencial, a gente consegue chegar ainda no relógio do Virgílio. O que acontece se a gente mudar de referencial? Vamos colocar o observador na mesma posição do Virgílio, né? Mesma posição inicial do Virgílio, para ver o que acontece. Aí, ó, tá vendo que estava aqui à esquerda, né, o eixo Y, a gente moveu ele aqui para a direita, em cima do Virgílio, né? Então, olha que interessante. Agora a posição inicial do Virgílio virou 00, virou a origem, né? Isso facilita as nossas contas, né, a nossa vida, né? Porque a variação de posição, aquele ΔS lá, fica muito mais fácil de ser calculada, né? Em vez de ser SF menos S0, agora é simplesmente SF, porque S0 é zero, né? Repara também que, claro, a posição do relógio, né, em relação ao referencial mudou. Antes era 3 e 4, agora virou menos 2 e 4. Então, ele não mudou de altura, né, mas mudou de posição em X, né. Na verdade, quem mudou foi a origem, né? A origem veio para cá, para a direita. Não o relógio ficou no mesmo lugar. Só que a gente tem outros jeitos de dizer onde ele está, né? Então, vamos testar nossas trajetórias nesse novo referencial. Beleza, nesse novo referencial, com o observador no mesmo lugar em que o Virgílio começa, tá? As nossas trajetórias ainda funcionam e a gente tem aquela vantagem de calcular ΔS com muito mais facilidade, né? Então, esse referencial, no caso, né, nesse caso, esse vai ser o nosso referencial ideal, né? Então, você pode escolher qual referencial você quiser, só que nesse caso, esse seria um pouco mais fácil de trabalhar, principalmente por causa disso, do ΔS, beleza? Vamos tentar um último referencial, que é uma coisa que a gente não pensa muito, mas acontece, tá? Olha aí o que eu fiz. Preguei o nosso referencial
no Virgílio. E eu devo avisar, pode ficar calmo aí. Nenhum professor, nenhum fantasma, esquelético, virtual, ou de qualquer natureza foi ferido durante a produção dessa aula, tá? Então pode ficar tranquilo que não foi na cabeça do Virgílio, tá? Foi no jaleco dele, aquele jaleco lá que ele usa. Grudei o referencial nele. Avisado, a gente pode continuar aqui na nossa aula, né? Então, o nosso observador não é mais ninguém, não é mais alguém que estava aqui na posição do Virgílio, na posição inicial, mas sim o próprio Virgílio, tá? Sendo que o referencial vai se mover junto com o Virgílio quando ele for pegar o relógio. Então, vamos ver isso e preste atenção nessa posição aqui, que é a posição do Virgílio em relação ao referencial, tá? Acabei esquecendo de colocar a posição do relógio, tá? Como eu tinha colocado aqui nesse, né? Mas tudo bem, vamos continuar. A gente pode até fazer na hora aqui, né? Menos 2 e 4, beleza? Passando no próximo momento, né? No primeiro momento, o Virgílio continua na origem do referencial, porque o referencial está andando junto com ele. Então, a gente tem x igual a 0, y igual a 0 para a posição dele. O relógio perdeu uma altura, né? Então, ele está aqui menos 2 em x e 3 em y, tá vendo? Segundo momento, mesma coisa para o Virgílio, né? Sua posição é 0 e 0. E o relógio, de novo, perdeu uma altura aqui, porque o Virgílio subiu, né? E a posição em x continua a mesma. Então, menos 2 e 2, beleza? Então, terceiro momento, o Virgílio continua na origem do referencial, isso não vai mudar, né? Então, ele está 0, 0. O relógio perdeu mais uma altura, então ele está x igual a menos 2, y igual a 1. Aqui nesse terceiro momento, terceiro ou quarto momento, desculpe, o Virgílio continua, né, na origem, não tem dúvida disso. S igual a 0, 0, né? A posição de Virgílio continua 0, 0. O relógio agora não tem mais altura em Y, só está no menos 2 em X, então menos 2 e 0. Virgílio vai andando para a esquerda, né? O referencial está junto com ele, né? Então agora o relógio está a menos 1 de X, né? E chegamos no relógio. Veja que a gente não formou uma trajetória, porque lembra que era trajetória? Vamos ver aqui se eu consigo voltar na definição. Aqui. A trajetória é a linha formada pelas sucessivas posições ocupadas por um objeto que se move ao longo do seu percurso. A trajetória é relativa ao observador em questão. Então, quando a gente faz uma trajetória, a gente está escrevendo uma linha no chão, por exemplo. Só que a nossa origem não tem essa caneta, por exemplo, né? Ou se ela tem uma caneta, ela também é uma borracha. Então, sempre que o nosso referencial é o próprio objeto que se move, né? De novo, o movimento é relativo, né? Não existe trajetória. Então, apesar do Virgílio ter se movido em relação ao prédio, por exemplo, né, ao prédio do departamento de física, em relação a si mesmo, um referencial nunca se move. Então, pensa, eu posso acenar aqui minha mão, mas isso não significa que eu estou em movimento em relação a mim mesmo, né? Se eu separar a minha mão do meu corpo, né, e falar, ó, a minha mão está em movimento em relação ao meu corpo, então sim, beleza? Mas isso é uma mudança de referencial, né? Eu mudei de referencial de mim para a mão. Enquanto eu estou falando de mim como um corpo inteiro, né? Eu nunca estou em movimento em relação a mim mesmo. Até quando a gente está correndo, por exemplo, ou até mesmo andando, né? Se você olha para sua mão, para seu braço, para o seu pé, você não está em movimento, você consegue ver isso, né? Enquanto as coisas começam a se mover, né? A rua começa a vir em sua direção. Se a gente está no ônibus, por exemplo, no ônibus não é o ônibus que chega perto do ponto, né? Mas na visão dentro do ônibus você vê o ponto chegando. Até você fala, né? O ponto está chegando, vamos descer, não sei o quê, né? Não, a gente não tem costume de falar o ônibus está chegando no ponto. A gente fala o ponto está chegando, né? Porque a gente tem aí uma relatividade em relação ao referencial, tá? Então, marca isso. É impossível existir movimento do referencial sobre si mesmo, tá? Então, para o Virgílio, é o resto do mundo que se move enquanto ele continua parado. Inclusive, essa visão que a gente tem aqui, né, é uma visão em relação ao prédio, né? Vou sair para vocês no editor
Daí vocês vão poder entender. Não, é isso aqui que eu quero dizer. Na visão do Virgílio, não é ele que vem não é ele que vem até aqui e depois chega no relógio, tá certo? É o mundo inteiro, né? O mundo do departamento de física, relógio e tudo mais, que primeiro desce, né? E depois vai para a direita do Virgílio, né? Para chegar no relógio, para o Virgílio chegar no relógio, né? Então, na visão de Virgílio, é isso que acontece, né? O mundo desce, chega até ele, tá certo? Então, em relação ao Virgílio, é o mundo inteiro que se move. Mas em relação ao prédio, né? Ao resto do mundo, por exemplo, é o Virgílio que chega até lá, né? Esse é o bom senso, né? O pensamento comum. Mas vai depender de referencial, do que a gente está falando. O movimento tem sempre ser dito em relação ao referencial. Beleza, então, visto isso sobre o referencial do Virgílio, a gente vai ter que voltar aqui porque esquecemos de ver esse inventário aqui, tá? Então vamos pular para o inventário. Voltando aqui direto no inventário, a gente vê que a gente tem uma novidade, né? Um movimento. Então, bora ver o que é movimento. Movimento. O movimento acontece quando o objeto varia de posição ao longo do tempo em relação ao referencial. Por depender do referencial, o movimento é relativo e deve ser sempre dito em relação ao referencial. Da mesma forma, o que pode ser percebido como movimento por um referencial, por outro pode ser percebido como repouso. Então, a gente tem essa dualidade entre movimento e repouso, beleza? E como eu disse, o movimento deve ser sempre dito em relação ao referencial. Então, se a gente fala que o Virgílio está se movendo, né? Se aqui nessa situação a gente fala que o Virgílio está se movendo, a gente deve falar, o Virgílio está se movendo em relação ao prédio, por exemplo, em relação ao departamento de física, tá beleza? Em relação ao relógio. Mas para o Virgílio, a gente fala que o relógio está se movendo em relação ao Virgílio, o prédio está se movendo em relação ao Virgílio, tá beleza? Então a gente não pode esquecer nunca desse em relação a, tá? Então, voltemos a falar com o Virgílio aí. Como ele está dizendo, nesse mar de relatividade, né, tudo é relativo, distância, deslocamento, trajetórias, né, o próprio movimento, né, é relativo. A gente tem uma frestinha de esperança aí na nossa física. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, porque a gente vai fazer mais uma pausa, beleza? Já voltamos.